Obrigada por esse dia. Obrigada a todos os dízimos e ofertas. Não nos deixes faltar na nossa casa. Te peço pela pastorinha que vai pregar a palavra agora, que ela seja usada pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Eita, glória! Obrigada, minha filha. Intercede por mim durante a mensagem, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero profetizar, gente, que 2022 vai ser um ano de chaves que viram em relação às nossas crianças na direção de um amadurecimento espiritual, em nome de Jesus. Amém, minha gente linda? Mas para isso eu conto com você, tá? Papai, mamãe e irmãos da cura. Conto com todos vocês, principalmente porque no dia de quinta-feira as crianças estão sob os nossos cuidados. Não tem o ministério infantil. Então, o que tem que acontecer na quinta-feira? Nós somos os ministros das nossas crianças, tá? Então, começou o louvor, a gente cata todo mundo, traz para perto da gente, adora junto com eles, que eles vão aprender a adorar, é com você. Se você é um adorador engessado, eles vão adorar engessado. Se você é um adorador extravagante, você vai olhar para o lado e eles vão começar a dar uns pulinhos, tá? Mas é de você que vai fluir essa ministração sobre a vida das nossas crianças na quinta-feira. Amém ou não amém? Igreja linda, maravilhosa. Então, eu quero começar hoje aqui uma série de mensagens que eu acho que é o que eu estou entendendo da parte do Espírito Santo. Nós vamos estudar os livros da Bíblia, devagarinho, tá? E hoje eu queria falar sobre Gênesis. Eu queria compartilhar coisas tão lindas que Deus entregou ao meu coração sobre Gênesis. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Você vai deixar aberto, porque ao longo da nossa conversa, a gente vai transitando de um capítulo para o outro. Mas o tema da ministração dessa noite... Ih, gente, esse ventilador aqui vai atrapalhar aqui a pastora. Alguém tiver um celular, eu coloco assim, ó, para apoiar. Põe aqui. Isso, acho que aqui dá já. Pronto. Pessoal, o tema da ministração dessa noite é uma ministração objetiva, curta, porque eu quero que você guarde no seu coração. Você vai sair daqui, vai voltar para sua casa repetindo os pontos dessa mensagem, para lembrar a sua alma no dia mau, para lembrar a sua alma quando ela começar a duvidar. Então, eu quero que você guarde no seu coração. Hoje nós vamos conversar sobre um Deus de começos. Vamos falar isso juntos? Um Deus de começos. Gênesis fala sobre isso. O livro de Gênesis apresenta a origem, o começo, como tudo começou. E é muito importante a gente entender qual é o valor do livro de Gênesis para a nossa vida como cristãos. Porque se você entender o valor do livro de Gênesis para a nossa vida como cristão, você vai ler Gênesis a partir dessa semana. Então, como sua pastorinha, eu já quero te estimular a ler os livros, a ler a palavra. Nós poderíamos combinar que cada mensagem que eu trouxer aqui, você vai durante a semana e lê aquele livro. Se você entender o valor do livro de Gênesis, você vai começar a ler o livro de Gênesis hoje aqui. Porque o livro de Gênesis fala de princípios que nós precisamos segurar na nossa alma para nunca negociar. O livro de Gênesis nos ensina
valores espirituais, Isadora, que se forem retirados da sua vida com Deus, simplesmente não tem vida com Deus. Não existe. É por isso que, como sua pastora, eu quero vocês que são jovens aí, vocês que estão na faculdade, estão estudando, estão ouvindo tantas coisas na internet, vocês vão ser rondados por ideias que dizem que o Gênesis não tem tanta importância assim. Mas eu quero dizer para você, Rafaela, resista na sua fé, porque sem o livro de Gênesis, toda a Bíblia deixa de existir. O problema de você começar a questionar valores que são absolutos é que quando um valor absoluto cai, tem 3, 4 vivências, intimidades, verdades espirituais que estão caindo junto. Então você tem que ter muito cuidado e valorizar muito o livro de Gênesis, que fala dos começos, que nos apresenta um movimento de Deus quando tudo começou. Não é meu objetivo aqui essa noite, Cássio, discutir ideias de como Deus criou o mundo, questionamentos, foram 7 dias, foram 7.000 anos, tá? Foi exatamente nessa ordem ou foi uma ordem mais ou menos diferente? Não, meu interesse não é esse. O meu interesse é começar a dizer para você aqui que Gênesis nos revela um Deus que é criador. Deus é o quê? Criador. E se eu tiver que servir a um Deus que é criado, a minha fé é vã. Se eu servir a um Deus que eu não reconheço como o Criador, Cássio, a minha fé começa a se encolher. Porque para ter fé em alguém que foi criado, eu posso ter fé em Buda. Buda foi um grande homem, hein? Admiro o trabalho que Buda desenvolveu como homem entre os pobres, a busca pela paz. Mas foi um ser o quê, gente? Criado. Se eu tiver que servir a um ser criado como eu, carne e osso, com as mesmas capacidades que eu vou escolher homens e mulheres que marcaram a história. E vou escolher e dizer, olha, meu Deus é ela aí, entendeu? Porque se não precisa ser criador, se pode ser igual a mim, então eu quero outra pessoa. Eu quero Martin Luther King. Mas não é disso que se trata. A nossa fé não é em santos deuses feitos pelas mãos de homens. A nossa fé não é em homens que passaram pela história e que morreram porque foram criados e um dia deixaram de existir. A nossa fé, que está registrada aqui em Gênesis, era um Deus que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Ele é o Criador de todas as coisas e nenhuma teoria, nenhum questionamento que tire o meu Deus do lugar de Criador da minha vida, eu quero para mim. Passa longe. Quero saber? Ah, mas tem coerência, não me interessa, porque entre a coerência e a fé, eu fico com a fé. Não, pastorinha, eu vou sentar com você e nós vamos discutir isso aí. E você vai ver que tem uma coerência. Tá bom, pode até ter coerência, mas eu não vivo pela vista. Eu não vivo pela racionalidade. Eu vivo pela fé num Deus que criou todas as coisas. E a Bíblia vai dizer, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quem estava lá no princípio? Ninguém, só Ele. O que era antes do princípio? Deus em sua plenitude. E no princípio Ele criou.
Pastora, o que isso afeta a minha fé cristã? Por isso que você tem que ler Gênesis. De quando em quando você tem que voltar e ler o livro de Gênesis. Porque você e eu nos esquecemos muito rapidinho que ele criou tudo. E sabe qual é o problema da gente esquecer muito rapidinho que ele criou tudo? É que a nossa alma se sente tentada, Isadora, a ser independente de um Deus que cria. Eu esqueço que quem cria é ele, não sou eu que crio. Eu esqueço que quem faz, quem tem esse poder, nada existe, do nada, vira a existir. Não sou eu. Quem é que faz isso? É o Criador. Quando eu vou me distanciando do que está narrado aqui em Gênesis, eu vou me esquecendo disso. Então eu tenho que ler Gênesis para me lembrar disso, que eu não posso pressupor que eu vou criar todas as condições para a minha existência, que eu vou conseguir criar algo que não existe, mas que eu preciso que exista, porque Deus Criador é um só, e Ele cria. Pastora, quais são as implicações de eu voltar a Gênesis e lembrar que o Senhor é Deus Criador? É você acreditar que é possível começar outra vez. Porque toda vez que Deus cria, há um começo acontecendo. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O que é mais difícil criar? É mais difícil criar os mares? Ou mais difícil criar uma vaga para uma cirurgia que não existia? O Deus que criou os mares, não haverá criar uma vaga que não existia? Quando eu volto a Gênesis, sabe o que eu vou lembrar? Que aquele que criou os mares é o mesmo Deus que vai criar a minha vaga naquele hospital, em nome de Jesus. Amém ou não amém, meu irmão? É isso! É isso! Aquele Deus que criou, fez separação da terra e do céu. Aquele Deus que criou todos os animais. Mas, pastora, eu quero entender se o animal nasceu com o pescoço grande ou com o pescoço pequeno, se era dinossauro ou se era gatinho. Eu lá quero saber disso, menino. Eu quero saber que ele criou essa menina, o tamanho que ele criou, não, entendeu? Tá bom, entendeu como? Ele criou. Eu quero entender que aquele Deus que criou tudo que existe é o Deus que vai criar a minha vaga de emprego que ainda não apareceu. Não existe, é um bom momento para o meu Deus Criador, que criou lá no Gênesis, vai criar na minha vida também. Uma paciência que acabou, mas o meu Deus é Criador, Ele vai criar. Mas a alegria acabou, mas o meu Deus é Criador, Ele vai criar. Mas acabou o amor, mas o meu Deus é Criador, Ele vai criar, mas acabou a força, mas Ele é Criador, Ele vai criar. E quando Deus cria, há um começo acontecendo, Wagner. Por isso que você precisa ler Gênesis. É em Gênesis que você vai ver aqui, e criou e foi criando, e a porção da terra, e os animais, e as flores, e tudo. Uma outra importância do livro de Gênesis na nossa vida, você precisa ler o livro de Gênesis, sobretudo a partir do capítulo 2. É que no primeiro versículo do capítulo 2, Gabriel, nós vamos entender que nesse processo de criação, os anjos também foram criados, tá? Leia aí comigo, só para você acompanhar, que diz assim, o capítulo 2, veio para mim, o capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Vamos entender isso aí? Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Vocês já tinham prestado atenção nesse versículo de Gênesis? Que exército é esse? Então, quer dizer que Deus criou Adão, Eva e um exército? Então, junto com Adão e Eva, para proteger ali dos dinossauros, Deus vai e cria o quê? Exército, para proteger Adão e Eva. É isso? Será que foi isso? Mas está dizendo aqui, que
assim, os céus e a terra, todo o seu exército foram o quê? Acabados, criou, acabou. Mas a gente vê a atuação desses exércitos aqui protegendo Adão e Eva no Jardim do Éden? Isso aparece aqui em algum lugar? Que exército é esse então, menino? A palavra está falando do exército celestial que o Pai criou, que o Pai trouxe à existência. Então Deus termina a sua criação trazendo à existência um grande exército de anjos, que nós sabemos pela declaração da palavra que pelejam a nosso favor, que são anjos ministradores, como está escrito em Salmos capítulo 34, que recebem ordem de Deus para nos trazer bênçãos em suas mãos. Então, quando Deus sonhou o homem, Deus sonhou um exército para cuidar do homem. Um exército para estar ao lado dele, adorando. Um exército para obedecer os seus desígnios. Está aqui, ó, exército da ideia daquele que guerreia. Porque a Bíblia poderia dizer, e assim criou todos os seus anjinhos, o pessoal do coro. Não podia. Ei, Valesca, a Valesca gosta de cantar, ela é de coro. Ah lá, não podia assim, minha filha. Olha, assim, os céus, a terra e todo o seu coro celestial. Aqui, Jô. Não daria certo também? Não ficaria bom? Hã? Todo o seu coro celestial, que foi criado para ficar lá fazendo o quê? Cantando, adorando. Foi criado nesse dia. Não é isso que está escrito, Rafaela. Está escrito assim: criou os céus, criou a terra e criou os seus exércitos. Então você precisa entender que nesse dia a realidade de Lúcifer passou a existir. Quando Deus criou os seus exércitos, Lúcifer era um desses anjos. Lúcifer era um desses que foi criado para louvor do Senhor e para trabalhar pelo homem que Deus havia criado. E lá em Isaías nós vamos entender o que acontece com a história de Lúcifer. Você já sabe, já conhece essa história. Isaías capítulo 12, se eu não me engano, esqueci de trazer o texto. Mas que vai mostrando o momento em que Lúcifer cai, em que Lúcifer é expulso do céu com 1/3 desses anjos que foram criados, porque o orgulho subiu a cabeça de Lúcifer. E a partir desse momento, deixa de existir um anjo de luz para existir um príncipe das trevas, Lúcifer, Satanás, com um grupo de demônios, de anjos caídos, que saíram do céu. É em Gênesis que a gente consegue entender isso, porque se não houvesse acontecido a criação do seu exército, não faria nenhum sentido acontecer o mal na terra. Se não tivesse acontecido o pecado do homem, que está descrito aonde? Em Gênesis, não faria menor sentido o mal na terra, porque se foi tudo tão perfeito, sem a história do pecado, sem a história de anjos que caem, nós não temos guerra espiritual, a gente não tem pecado que mancha, a gente não tem mal na terra. Nós seremos até hoje o jardim do Éden, mas eu preciso ler Gênesis para entender que o pecado entrou na história da humanidade e que Lúcifer passou a existir. Eu preciso voltar à origem do pecado, eu preciso voltar à origem do mal. Por quê? Para poder assimilar o que é a graça. Porque se você não entende a origem do pecado, você não assimila o tamanho da graça. E existem crentes que estão vivendo a sua vida valorizando muito pouco a graça. Repita assim comigo: valorize a graça. Abençoa a pessoa que está ao seu lado. Fala, ela valoriza a graça. O que é a graça? É graça. Quando eu não mereço estar com Deus, eu não mereço estar perto dele, porque eu pequei,
porque eu transgredi, quando eu não mereço receber, mas Ele me entrega mesmo assim. E sobretudo, Ele não me entrega uma bênção, Ele não me entrega um livramento. Eu que não merecia nada, que caí aqui na pessoa de Adão e Eva, recebi a graça chamada Jesus Cristo. Você tem que ler Gênesis. Porque se você não lê a origem do pecado, você não entende os evangelhos. Você tem que entender onde foi que a maionese desandou, cara. Você tem que entender o que é que está conspirando contra você o tempo todo. A Bíblia vai dizer que Satanás, ele anda ao nosso redor, tentando ali, ó, a quem possa tragar. Você tem que entender isso. Bom, se você arranca Gênesis da sua Bíblia, ou se você age como se Gênesis não existisse, você vai andar pela terra como se Deus só tivesse criado Adão, Eva, criação, todo mundo, das pessoas que eu vejo. A Bíblia está dizendo, anjos foram criados. Seres espirituais que trabalham a seu favor, mas uma parte deles trabalha contra você. Se você não se apropriar desse entendimento, você vai valorizar muito pouco a graça. Você quer saber de uma coisa? Quando você saiu, o número de demônios que estava cercando a sua vida, quando você saiu da sua casa, aqui, ó, às vezes a gente fica alheio a isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Se você acredita que isso aqui é a palavra de Deus, o número de demônios que estava cercando a tua casa quando você veio para cá, mas era tão grande. Mas você sabe o que aconteceu? Os anjos do Senhor cercaram a sua vida, impedindo que um fio do seu cabelo fosse tocado. O nome disso é graça. Mas fica distante de Gênesis para ver se você lembra que é essa graça toda. Você nem se dá conta. Você vai lá, as meninas passam batonzinho, coloca a roupa, coloca o sapatinho e vem. Vim para a igreja, grande feito. O grande feito foram dos anjos do Senhor de te proteger até aqui. O nome disso é graça, irmão. É graça. Tem uma música antiga que fala assim, é graça, irmão. Graça, irmão, eu te digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e contarei desse amor que me salvou. É graça, irmãos. Que te salva todos os dias, que te salvou naquela cruz do Calvário. Então eu tenho que voltar à origem de onde o mal começou, onde o pecado começou, para que eu possa valorizar a graça. Tem uma outra coisa que você precisa entender sobre isso? Quando o teu coração demora a ir à origem do teu pecado, você demora a receber as doses de graça que Deus tem para você. Ele quer perdoar você. Ele quer ter um recomeço com você. Mas fica você fingindo que está tudo bem, que não pecou, que foi uma coisa nada a ver, que não tem problema fazer isso, que na verdade eu fiz, mas ninguém está nem sabendo. Você sabe o que acontece todas as vezes que você não volta à origem do pecado? Você adia a manifestação da graça diária de Deus na sua vida. Isso você tem que fazer como Gênesis. Você tem que voltar lá à origem. Onde foi que eu pequei? Eu preciso falar isso com Jesus, porque quanto antes você fizer isso, antes a graça você vai receber. Você entende porque Gênesis é importante para você, sim ou não? E por último, ó, já 3 ideias centrais, tá? Por que o Gênesis é importante? Deus como Criador. E quando eu coloco isso como um princípio inegociável, tem coisas na minha vida que mudam, na minha fé, que mudam. Se Ele cria, Ele vai criar hoje na minha vida, e hoje é tempo de novo começo. Amém ou não amém? Amém. Por que o Gênesis é importante? Porque ele me ajuda a entender a origem do pecado e do mal. Quando eu entendo isso, eu consigo valorizar muito mais a graça. Está entendendo isso, sim ou não? E por último, porque é aqui em Gênesis, e aí a gente vai passear nos livros aí, ó. Vai abrindo sua Bíblia só para ver se é a mesma sequência da minha aqui, ó. Capítulo 2, formação do Jardim do Éden, como Deus criou a mulher, a tentação de Eva e a queda do homem, o nascimento de Caim, Abel e Sete.
a genealogia de Sete, a corrupção geral do gênero humano. Deus anuncia o dilúvio a Noé. Noé e sua família entram na arca. Então, uma nova aliança sendo descrita. Eu estou no capítulo 7. Criou o mundo, criou o homem, entrou o pecado, houve a corrupção, mas através de Noé, Deus faz o quê? Espera aí, eu tenho que sustentar isso que eu criei. Tem que ter um escape. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma aliança com Noé. Segue em frente. As águas do dilúvio diminuem, porque ele é Deus que cumpre promessa. O pacto que Deus fez com Noé, porque Deus é Deus de promessa. Noé planta uma vinha. Os descendentes de Noé, porque Deus é Deus que cumpre promessa. E aí a humanidade repovoa toda novamente. Capítulo 12. Deus chama Abraão e lhe faz o quê? Promessas. Aí caminha, aí vai Abraão um montão de vezes lá. História de Abraão é grande, vai Abraão, vai para frente. Deus muda o nome de Abraão, vai embora, vai para frente. Aí vem o nascimento de Isaac. Deus faz uma aliança com Abraão. Deus renova essa aliança com Isaac, cumprindo o que tinha prometido a Abraão. Vai para frente, pode ir para frente, vai para frente. Aí vem a descendência de Isaac, e aí nasce Esaú e Jacó. O Senhor cumprindo promessas, dizendo a Abraão: eu vou alcançar as tuas gerações e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui vai acabando Gênesis, ó. Último bloco. Por que será que eu preciso ler o livro de Gênesis? Para lembrar a sua alma de que o nosso Deus é um Deus de promessas. Júlia, eu e você precisamos lembrar que nós não fomos gerados em Deus e agora nós estamos assim, ó, largados à nossa própria sorte. Tudo o que Deus cria, Ele sustenta. O que Deus cria, Ele sustenta. Vamos repetir isso? O que Deus cria, Ele sustenta. E a forma de Deus sustentar isso é fazendo promessas que Ele vai cumprir. Isso é Gênesis. Por isso que eu tenho que ler Gênesis. Para me lembrar, olha só como que Deus foi alcançando a humanidade, foi fazendo promessas, foi cumprindo, dando escape, começou de novo, aí vem Noé, aí vem Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó. Ele foi cuidando daquilo que ele tinha criado. Às vezes bate uma sensação de abandono, de vulnerabilidade. Poxa vida, o que será que vai acontecer com a minha vida agora? Poxa vida, eu não estou conseguindo ver a solução desse problema. Poxa vida, parece que Deus me colocou numa geladeira da espera. Poxa vida, será que eu não vou ver essa bênção se realizando? Poxa vida, eu não sei nem o que eu vou fazer nessa situação. Parece que Deus me esqueceu. É por isso que você precisa ler Gênesis, para que você se lembre que está aqui registrado na palavra, que Deus sustenta tudo que Ele cria. Ele fez você. Ele não se esqueceu de você. Ele está te fazendo promessas exatamente agora. Ele está prometendo para você exatamente agora que não vai te deixar sozinha, que não vai te deixar sozinho. Ele está prometendo para você o mesmo nível de fidelidade que ele teve com Abraão. Esse é o mesmo Deus, é o Deus que não nos abandona, é o Deus que cumpre promessas, é um Deus que faz na nossa vida mais do que pensamos ou pedimos. Porque Abraão só queria um filhinho. Ah, se o senhor me der um filhinho, já tá bom já. Poxa. Você quer o quebrão? Ah, senhor, o senhor sabe isso, está vendo que a gente está tentando, já fizemos inseminação artificial, já mandei Sara aí para uns tratamentos fora, peguei uns camelos que eu tinha aí, vendi, mandei ela lá pagar o tratamento. Queríamos aí, ficamos velhinhos.
filhinho, Deus. A gente queria só um filhinho. Sabe o que Gênesis nos mostra? Que Ele não é só Deus de promessa, Ele não é só Deus que nos sustém, mas Ele é também Deus que nos surpreende. O nível de cuidado de Deus com você vai muito além do que a sua imaginação poderia sonhar ou pedir. E eu quero terminar essa palavra te falando o seguinte, eu até acho que nós vamos esbarrar nisso novamente quando eu pregar sobre o livro de Salmos. Mas eu queria te dizer uma coisa que eu aprendo no livro de Gênesis. Eu queria falar para você que, às vezes, um caminho que dá errado, algo que se fechou, um plano que não se executou exatamente como era para ser, não significa que Deus perdeu o controle da história. Os planos de Abraão não deram certo. Os planos de Noé não deram certo. A profissão que Noé escolheu deu errado, cara. Porque Noé nunca foi carpinteiro. Todo mundo sabe disso, né, gente? Todo mundo sabe. Noé, o da arca, sabe? Vag que ia ser bom para construir uma arca. Vag. Aí eu estou pensando, Deus, por que você não pediu para Vag? Só foi pedir para Noé. Noé não sabe nem mexer com madeira, não sabe nem pregar um prego. Deu errado a profissão de Noé. Ele trabalhou a vida inteira, porque inclusive já tinha filhos grandes, quando ele... Filhos, não sei qual a idade, pelo menos filhos ele já tinha 3, quando começou a construir a arca. Não deu certo aquela profissão. Pastora, por que você está falando que não deu certo? Porque pelas próximas décadas que ele ficou construindo aquela arca, a profissão dele teve que ser outra completamente diferente. Foi marceneiro que ele teve que aprender a ser assim, pá, do nada. Parece uma coisa que deu errada, né? Mas eu vou falar uma coisa com você, que se você está com Jesus, se você é mulher de Deus, se você é um homem de Deus, uma porta que fecha, uma mudança que parece que está acontecendo, é para o bem do propósito do Senhor na sua vida. Mas eu sonhei diferente, eu sei, mas só que o seu melhor sonho não se compara com o sonho de Deus para você. Você vai ter o melhor sonho, que o sonho mais simples de Deus para você ainda vai ser maior, 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 maior e maior. Se Deus não tivesse mudado essa rota de Noé, a humanidade não teria recomeçado. E a humanidade recomeçou. Não haveria um Abraão, e Abraão existiu porque houve Noé. Você entende isso? Então, alguma coisa que a nossa mente não consegue entender agora, minha Marcelinha, ali na frente, se você crer, você vai entender. Ah, foi por isso então que Deus mudou. Por isso que deu errado aquilo ali. Estava conversando ontem com meu filhão. Ontem começou nós fizemos hoje um mini retiro lá em casa. Porque a gente ia para o Glory Day e a gente falou, bom, a gente ia dedicar esse dia todo para Jesus, vamos dedicar esse dia todo para Jesus. Aqui, em casa, né? E foi muito especial. Desde ontem à noite, quando a gente chegou da faculdade, aí a gente chega junto com o Dani e a gente ficou conversando. E a gente estava conversando sobre a nossa família, nossa história, nosso legado. Aí falamos do Biso, Biso por parte de pai, Biso por parte de mãe, e trazendo aquele legado. Falamos da avó Severina ontem, mãe. Mãe da minha mãe, uma guerreira, um exemplo de mulher para mim. Tudo isso veio ontem, né? E aí falamos do direito. A gente estava conversando uma outra coisa, sobre até um negócio de um chocolate, que Rafael pegou uma parte do chocolate que era do Daniel. Sabe essas coisas que só tem lá em casa? Não tem em outra casa. Só acontece lá em casa. Aí, dos dois ganharam um ovo igual, né? Até de uma irmã aqui da igreja, que nos presenteou. Aí o Rafael foi lá e pegou um pedaço do ovo que era Daniel. Aí a gente ficou pensando, como é que nós vamos resolver? Daniel, mãe, vou pegar o ovo dele também, vou comer aqui agora. E vamos resolver essa parada. Eu falei, meu filho, mas vamos pensar. Eu acho que a gente tem que pensar à luz do direito civil. O que isso seria, o que seria mais correto,
tá? Se você fizer o que você acha que é certo, se o Rafael fizer o que ele acha que é certo, vocês podem divergir. Então, precisa ter um órgão mediador que vai dizer aquilo que é a lei. E esse órgão mediador sou eu. Eu sou o direito civil, tá? Eu sou o Código Civil. Eu vou dizer o que é. E foi uma paz, minha gente. A gente ficou quietinho. No dia seguinte, quando o Rafael acordou, então, meu filho, temos aí uma coisa para resolver, que está faltando um pedacinho ali. Aí, pelas contas que a gente fez, só tinha você em casa. Acho que você, né, de repente confundiu. Você comeu um pedaço do ovinho que era do Daniel, não é isso, meu filho? Como que nós vamos ressarcir o Daniel? Porque a gente agora tem que ressarcir, né, o Dani. Como nós vamos fazer? Foi rápido, gente. Não, vou dar um pedaço do meu ovo. É isso aí, glória a Deus. Eu vou dar esse pedacinho pequenininho. Não, filho, mas você comeu foi um Ferrero Rocher. Ferrero Rocher é maior do que esse pequenininho aqui. Mas se você der essa outra região aqui, ó, essa outra região já vai ficar equivalente. Vai dar, entendeu? A gente calcula, aí o nível do prejuízo, né, dele vai ficar, né, resolvido. Foi a paz. Pegou, deu e ficou tudo resolvido. O direito. Por que isso? Porque esse era o meu desejo. Eu queria fazer direito. Eu amo direito. Né? Quando eu dava aula na FDC, eu dei aula na FDC até 2014. Nossa, Deus, eu me realizava. Porque eu amo direito. Mas Jesus falou assim, ó, não. Eu fiz a prova o primeiro ano, não passei. Fiz a prova para a UERJ, fiz a prova para a UFRJ no primeiro ano. Fiz a prova para CES Gran Rio no primeiro ano. Não passei para nenhuma. Não passei. Aí chegou no segundo ano, eu tinha 16 anos quando fiz as provas. Porque eu terminei o ensino médio com 16, não passei para nenhuma. Aí, então tá bom, eu vou fazer cursinho. Porque o meu ensino médio tinha sido à noite, então é aquele ensino médio, assim, mais meia boquinha assim, então vou fazer cursinho para fazer a prova de novo. Vamos lá, todo dia, cursinho, cascadura, GPI, vamos lá. Tá bom, para fazer a prova de novo. Aí fiz a prova de novo, o que aconteceu? Não passei. Só que nesse meio de caminho, aconteceu um bom acidente de percurso para os meus planos. Eu me converti aos 17 anos. Então, entre a primeira prova e a segunda prova, tinha um elemento novo. Que elemento novo? Eu me converti. E aí a minha cabeça, Júlia, começou a ficar meio assim, bananada. Porque eu comecei a achar que se Deus fechou essa porta do direito, é porque Ele não queria uma advogada. Eu achava que Ele queria era uma pastora. Aí fui eu fazer o processo seletivo para teologia. Passei, Aí passei. E a gente estava pensando que se tivesse dado certo o meu plano, e eu tivesse me tornado a advogada que meu pai sonhou, talvez até que abençoaria a minha família financeiramente, não teria acontecido Jardim Silvana. Jardim Silvana, um dia vocês vão ter a oportunidade de conhecer. No meio da boca de fumo. Tráfico à frente, atrás, de um lado e do outro. Foi lá que Jesus me levou para servir antes de vir para Campos. Não haveria isso na minha vida. Não haveria isso. Eu batizei, você sabe que eu batizei o Pinho? Eu batizei o Pinho, que hoje é meu irmão. Diz que é meu irmão de sangue. Uma coluna de Jardim Silvana. Isso já tem mais de 20 anos. Não teria conhecido este homem, gente. Porque eu fui conhecer este homem aonde? Na teologia. Foi meu professor lá. Eu olhei, apaixonei, peguei para mim. Falei, quê? Foi você que me pegou para você? Foi. Se tivesse dado certo o meu plano, não tinha nosso casamento, não tinha Campos. Não tinha segunda igreja, como a vida foi marcada na segunda igreja, como eu fui abençoada ali.
Sabe? Não haveria pastor Jonélis, não haveria o Wendel, não haveria pastor Vinícius, que são pastores agora de outros, que foram meus discípulos, meus bebezinhos espirituais. Não haveria a pastora Thaís, que foi minha menina. Eu jamais conheci a minha pastorinha Marta. Gente, por que nós estamos lembrando isso, essa nostalgia toda? Para você entender que isso é Gênesis. Gênesis não é um livro de descrição de gente que teve a vida perfeita, Tata. Não, Tata. Mas Gênesis tem a descrição de gente que resolveu depender de Deus. E aí, Dedé, dando certo ou dando errado, o Deus de Gênesis é o meu Deus. Então, ele sustenta aquilo que ele cria. Então, o que parece dar errado para mim, na verdade, é o que está dando certo para Deus. E dali um pouquinho eu vou entender. Você está compreendendo por que você tem que ler Gênesis? Você está entendendo por que a nossa fé, se a gente arranca esse livro da Bíblia, a nossa fé não tem como ser a mesma? E quando você decide, Isadora, que você vai mergulhar em Gênesis para extrair daqui as lições para uma vida de intimidade com o Senhor, você cresce. E é isso que eu quero te aconselhar, minha ovelha preciosa. A essa aventura para conhecer mais de um Deus criador. Para conhecer mais de um Deus que é imensa graça. Para conhecer mais de um Deus que sustenta por meio das promessas tudo que Ele cria e que faz tudo dar certo, mesmo quando parece dar errado. Vamos ficar de pé? Eu queria que você colocasse a mãozinha no seu coração aí agora, que eu quero que você tenha um momento com Deus, você e Deus aí onde você está. Não olha para mais nada, não olha para mais ninguém não. Coloca a mãozinha no seu coração e começa a pedir ao Espírito Santo para te mostrar o que há na sua vida que você não acredita mais que possa ser criado, você não acredita mais que possa começar. Você vai começar a repreender toda incredulidade. Repreenda em nome de Jesus toda incredulidade, porque você serve a um Deus que cria. Diga a sua alma: o meu Deus cria. Diga a sua alma: o meu Deus cria. Com a mão no seu coração, você começa a pedir aí o Espírito Santo: Senhor, me lembra onde eu caí. Eu quero olhar o meu pecado para receber logo a graça, Senhor. Eu não quero esquecer, apagar ou fingir que não aconteceu. Eu quero confessar, Senhor. Eu quero confessar o pecado dos meus pensamentos. Eu quero confessar o pecado dos meus sentimentos, Pai. Eu quero confessar aquilo que eu fiz que não te agradou, porque eu olho para o Gênesis e lembro que eu tenho um Deus de graça. Eu sei que o Senhor não desiste de mim. O Senhor não desistiu, Senhor, da humanidade. Aperte o teu coração. Você que entrou aqui essa noite se sentindo sozinha, se sentindo sozinho, se sentindo esquecida, diga assim: minha alma, Deus sustenta aquilo que Ele cria. Diga isso para a sua alma: minha alma, não se desespera. Minha alma, não se abate, porque Deus está cuidando. Diga isso para a tua alma. E adore ao teu Deus, porque o Deus de Gênesis, que criou os céus e a terra, o mar e as estrelas, é o Deus de hoje que está aqui
Senhor, te entregamos nosso viver. Só a igreja! Pra te adorar. Atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Senhor, nós te adoramos por quem tu és, Deus Criador, Deus de promessa, Deus de graça, ei, Deus que cuida, Deus que escreve o nosso destino. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Diga assim: o meu Deus sustenta o que Ele cria. Você vai sair daqui com essa palavra em o nome de Jesus. Amém? Você vai ler Gênesis essa semana, sim ou não? Leia Gênesis. E com a graça de Jesus, quinta-feira que vem, nós vamos nos encontrar para juntos mergulharmos num novo livro da palavra de Deus. Fecha teus olhos aí. Senhor, leva-nos em paz para a nossa casa. Obrigada porque a gente pôde se juntar para cantar hoje. Obrigada porque a gente pôde se juntar para adorar essa noite. Por esse ministério de louvor lindo, 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 lindo. Eles são os instrumentos. Pelos irmãos que trabalham ali na casinha, meu Deus, no som, a vida do Felipe. Obrigada, obrigada, obrigada. Os diáconos da tua igreja, cada irmão e irmã aqui, Senhor, obrigada, Pai. Dá-nos uma noite de sono na tua presença. E uma semana, um restante de feriado, na lembrança de que o Senhor é Criador, de que a tua graça não tem limites e que o Senhor sustenta aquilo que o Senhor cria pelas suas promessas, em o nome de Jesus. E então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente brotará. Deus abençoe vocês.